Boa tarde, vou apresentar o seminário sobre evolução humana. O assunto que eu escolhi é a evolução humana e a eficiência energética e biomecânica do bipedismo, na matéria de tópicos de evolução. A biomecânica, ela estuda a movimentação as movimentações possíveis de seres vivos e o estudo da estrutura e das funções das unidades biológicas utilizando os métodos da mecânica tais como a locomoção. Como o pessoal já falou muito do bipedismo, ele foi muito importante em vários processos evolutivos e vou falar sobre ele. Existem algumas definições que devemos tomar antes de discutir o que é o bipedismo humano. O deslocamento ele consiste de um ponto no espaço até o outro. Sob a perspectiva da física, a menor distância entre dois pontos é uma reta, diferente do movimento, que pode ocorrer sem que haja deslocamento no espaço ao longo do tempo. O movimento, deslocamento e o movimento é diferente. E é que essas unidades biológicas se locomovem dentro de espaço de diversas formas, rastejando, nadando, pulando, caminhando ou voando. Rastejando como os primeiros metazoários, nadando como os primeiros peixes, assim como os tetrápodes, que também puderam caminhar 380 milhões de anos. E caminhando de forma bípede, como as aves e alguns privilegiados mamíferos, como os primatas. Voando como os insetos, as aves e pterossauros e mamíferos. Isso aqui é o modo geral, de modo de locomoção de diversos outros grupos. Ainda sobre o bipedismo. Existe o bipedismo facultativo, quando o animal adota a postura quadrúpede como a bípede, sendo a maioria dos casos um predomina sobre a outra. O exemplo que eu botei foi o orangotango, gorila, chimpanzé, polvo e ursos. Pode passar. Aqui é o gorila em pé, vocês podem ver. Fazendo o bipedismo facultativo. Pode passar. Aqui é o orangotango, carregando a mãe, carregando o filhote, vou falar que é uma fêmea. E existe o bipedismo obrigatório, onde a forma bípede é a que predomina. Como a gente falou, o exemplo das aves, primatas e canguru, que é as aves e o ser humano. A evolução do homem. Aqui eu coloquei para vocês verem como é que é do Australopithecus, 4 milhões de anos atrás, o Homo habilis há 1,5 milhão de anos, Homo erectus de 1,5 milhão a 300 mil anos e o Homo sapiens neanderthalis de 100 a 400 mil anos e o Homo sapiens sapiens 40 mil anos, que é a cronologia até os dias atuais. Mas onde e quando surgiu o bipedismo? Como a gente vai falar sobre ele, a gente tem que voltar para os fósseis, Eu sempre falo que os fósseis, eles são o filme da máquina fotográfica. Mesmo se você perder a foto, você tem o filme dela, que são os fósseis. E aqui nesse artigo, fala sobre registros fósseis com mais antigos, dotados de 7 milhões de anos, mostra que o Sahelanthropus traquensis poderia ser bípede, embora não em tempo integral, assim como ocorre com os chimpanzés. Assim como ocorre com os chimpanzés, esse hominídeo tinha o forame magno, o orifício onde se encaixa a coluna vertebral, localizado bem no centro da base do crânio. Eu vou explicar direito como é que seria isso. Como já foi dito anteriormente e em outros grupos, esse forame magno se localiza bem na região central do crânio e nos nomes modernos. Já no chimpanzé, ele se localiza aqui na região mais occipital do nosso crânio. Já nesse Sahelanthropus aqui, ele também foi encontrado na região mais central para o tipo de crânio que ele tinha no tempo. E aqui é o exemplo desse homem. E o fêmur de outro, mas não foi só esse que foi achado, esse fóssil, o fêmur de outro hominídeo de 6 milhões de anos chamado Ororhyntogenesis tinha proporções puramente bípedes, com uma inclinação no colo do fêmur que formava uma angulação no restante dos ossos. Pode passar aqui. Pode passar também aqui. Esse foi achado, foi só achado esse fêmur, esses fragmentos aqui teve poucos dados, por isso que poucos dados e amostras fossais. Por isso que muitos antropólogos não consideram ele como o marco do bipedismo.
E aí a gente vai falar agora sobre o registro de fóssil que mostra 40 milhões de anos atrás, dos nossos ancestrais, que é o Australopithecus afarensis, que já era um caminhante bípede muito semelhante a nós, com estruturas e morfologia de pé adaptada à vida bípede, embora provavelmente pudesse subir em árvores em busca de alimento. Diferente daqueles lá que eles tinham sempre, eles eram meio que facultativos, né? Porque eles viviam muito em árvores, então quando eles desciam, eles tinham o bipedismo, mas a maior parte do tempo eles eram arborícolas, né? Viviam em árvores. Tanto que a estrutura do pé deles era igual a do chimpanzé também, para se locomover. O uso do bipedismo melhor de todos até nossos ancestrais atuais. Que é o fóssil que foi achado desse Australopithecus, e aqui é uma apresentação do crânio dele. Razões que causam, mas quais são as razões que causam, quais são as pressões que causam esse bipedismo para os nossos ancestrais, que faz com que nós hoje temos essa locomoção tão variada? Pode passar. A gente sabe que as mudanças climáticas, né, que a nossa Terra sofreu naquele tempo, foram devastadoras, né? Tipo, a Terra em si, como ela estava em construção, ela vivia diversas alterações climáticas e tal. Às vezes estava quente, depois a era glacial, depois os terremotos. E isso fez com que tivesse essa busca por alimentos, né? Porque essa mudança de habitat, que até então, como esses primeiros hominídeos foram encontrados, os fósseis de hominídeos foram encontrados na África, mas sempre a gente dá a entender que a África sempre foi savana, mas não é. Tem registros, fósseis também, que ditam que ela era uma mata, né? E ela sofreu vários processos. Então, por isso que esses hominídeos, eles sempre viviam entre as árvores e o chão, né? E se alimentavam muito de vegetais, de frutas, que foi o grande marco também para esse bipedismo, né? E essa busca por alimentos e essa mudança de habitat, pode passar para mostrar. Essa aqui é já a savana como a gente conhece, e pode passar outra. E aqui como é que ela é, né? Tanto que em alguns pontos da África também ainda é encontrado esse tipo de vegetação. E por causa dessa mudança, dessa escassez, eles tiveram que buscar alimentos em outras regiões, assim como a escassez de água, né? E essas mudanças climáticas, eles tiveram que se locomover. E aí o bipedismo ocasionou essa mudança, né, de habitat para várias formas. Modificações que ocorreram com o bipedismo. Aí, já partindo para essas pressões que ocorreram e o que ocasionou no nosso esqueleto humano. O forame magno se posiciona centralizado nos bípedes e mais voltado para a parte posterior dos crânios, nos quadrúpedes, como a gente começou a falar. Essa posição deles, né, que é até chamada de braquiópodes, né, que eles se locomovem de quatro e tem um gasto maior, tem um gasto energético bem maior, e a posição dele do forame magno, que é o encaixe da coluna vertebral no crânio, ela é bem mais na parte occipital e não em nós, como é que é bem no centro do nosso crânio. Pode passar outro. Os glúteos do homem passaram a fazer parte da estabilização da postura ereta. Essa é uma coisa que eu também fiquei impressionado, por isso, sobre os glúteos, que eles foram muito importantes nesse processo de bipedismo, tanto que nos chimpanzés, os primatas, ele é bem menor, esse músculo, mas em nós não, ele é bem mais desenvolvido, e graças a ele, que deu esse suporte para a gente, tanto a coluna como esse músculo, deu esse suporte para a gente aguentar essa parte superior do nosso corpo. E quando a gente vai correr, que a gente se locomove, quando a gente corre, a gente sempre tem essa projeção de colocar o corpo para frente. E graças ao glúteo, ele evita que a gente caia ou que a gente vá muito para frente. E aí o sacro também, ele se tornou mais amplo, aumentando o diâmetro do canal de parto e facilitando em alguns pontos, né? Esse sacro, como eu vou falar também, vai ocorrer o aumento da pelvis, né? A pelvis, ela vai, em relação aos primatas, que elas tinham um comprimento bem maior, que eu vou falar bem mais à frente,
foi bem mais comprimida, mas ela ficou ampliada ao mesmo tempo, né? Ela ficou comprimida em tamanho, mas maior em largura. E isso tornou que o saco também ajudasse, esse saco também ficou mais amplo e ajudasse na hora facilitando, aumentando, né, o parto, facilitando em alguns pontos, né? Mas isso aqui foi só para a gente no bipedismo, porque mas ao mesmo tempo que isso foi muito bom, foi uma desvantagem, porque agora a gente vai ter que, nosso tipo de parto agora vai ter que ser auxiliado, né? Vai ter que ser ajuda de outros para poder acontecer, e não igual a maioria dos primatas, onde pela posição deles, eles conseguem ter o filhote e até mesmo puxar eles. Se a mulher for fazer isso, né, ela pode acabar matando o bebê. O fêmur também é maior e com extremidades, o fêmur maior e com extremidades maiores para articulação, junto com os joelhos que também ficaram mais próximos e mais articulados. O fêmur teve um desenvolvimento maior e também tanto as regiões dele mais externas a palavra não, as regiões mais externas dele também teve um aumento com que houve esse movimento que a gente faz assim muito fácil, essa deslocação do joelho e tal e do quadril, isso ajudou muito. E a coluna vertebral dos seres humanos leva uma curva para a frente da região lombar e uma curva para trás da região torácica, né? A coluna vertebral também foi um marco, que é essa posição maior. E essa modificação, né, ela vai ocasionar várias e várias modificações de vários outros sistemas, né, tempo circulatório, respiratório, da fala, do desenvolvimento cerebral, gasto energético, e isso foi um grande marco, né. E ao mesmo tempo que também a gente tem essa como algo bom, ela também ocasionou essas dores lombares, né, é ocasionada graças à nossa querida evolução. E o osso da pelvis só é funcional quando é mais largo, pois auxilia no equilíbrio de distribuição do peso do corporal por igual diante da ação de gravidade. Como eu falei, o osso da pelvis ele ajudou muito no equilíbrio e a sustentar essa nossa parte superior, né, coluna e tal, nossos órgãos, e foi um grande marco essa pelvis, junto com o fêmur maior. O pé em formato de arco, que ajuda na distribuição do peso e energia para a caminhada, né? Esse nosso pé, a gente nunca, às vezes, nem todos percebem isso, que tem essa curvinha no pé. Isso tem um porquê, né, dele. E isso ajuda muito na hora da transmissão da força, para tu poder caminhar e tal, para que não seja distribuído de uma forma onde tem um gasto muito grande. E o hélix, que são os menores e não oponíveis, que são os nossos polegares, né? Eles diminuíram em comparação aos primatas inferiores, eles diminuíram, e antes ele era bem maior, e ele era, né, para poder subir nas árvores e tal, e para pegar as coisas, comida até. Aí aqui tem uns exemplos, como eu falei, aqui, ó, aqui a pelvis aqui do chimpanzé, ó, ela é bem mais o ilho aqui, o osso do ilho, ele é bem mais acentuado, bem maior. E aqui é do humano já moderno, esse aqui é do Australopithecus afarensis, isso aqui é do Australopithecus africano. Olha, podem ver como é que é bem diferente. E tal. Articulação dos micrânios, aqui o sacro, o pé com essa curva aqui que dá essa distribuição na hora de poder andar e não ter um grande esforço. Aqui já está um pé aqui de um primata, de um gorila, junto com o Homo sapiens. E aqui a região de hélix aqui, ó, que aqui nele é bem mais acentuada e é usada para pegar, tanto subir em árvore como para pegar comida. Não volta lá ainda. E aqui é nós humanos. Aqui, como eu estava falando, é a região onde a coluna se encaixa no ser humano. E essa posição do primata em relação a gente, que no caso da gorila em relação a nós, tem um gasto energético bem maior, né? Tanto que ele coloca, como ele é quadrúpede, ele vai colocar o peso dele tanto nos membros superiores como inferiores. E quando o macaco ele fica em pé e pelo glúteo dele, o músculo do glúteo dele ser menor,
ele fica meio que desequilibrado, por isso que quando ele anda, ele fica daquele todo jeito esquisito. E aqui é um exemplo do desenvolvimento do osso do humano, como ficou bem maior, cresceu mais e ficou bem maior aqui também na região. Essas regiões estão mais extremas aqui, com que junto com a junção com o joelho pôde ocasionar a locomoção melhor para os humanos, para o bipedismo no caso. Aqui é mais um exemplo, só mais um exemplo de comparação do chimpanzé, do homem atual e o Australopithecus afarensis, para vocês verem como é a diferença, a distribuição da força, porque eles são bem menores, né, em comparação a nós. A coluna não é tão compartimentada, a coluna vertebral. A coluna vertebral dele aqui. Mais... Porque ele é bem mais, ele ainda é mais curvo ainda, né? Mas teve esse lado, essas modificações, mas também teve um lado onde tem as vantagens do bipedalismo, né? Como a gente vai falar, o que eu falei, todo mundo já falou anteriormente, que é mudança na nasofaringe, né? E os músculos intercostais também são fundamentais para auxiliar no controle da respiração, até mesmo o homem moderno. Quando criança e deixa de engatinhar e passa a andar ereto, perde milhares de neurônios localizados no cérebro e coluna, justamente por essa mudança de postura. Essa mudança de postura da gente ocasionou muito, tanto que eu vou comentar já, vai aparecer aqui também, que essa nossa mudança para o ereto fez com que nós tivéssemos uma visão melhor, pudéssemos ter uma regulação melhor também, né? Porque a gente está em pé, então vai pegar mais vento e tal. E ajudou também a vantagem também que com o nosso bipedismo a ação dos raios ultravioletas sobre a gente, né? Quando a gente era quadrúpede, tinha uma incidência era bem maior e o gasto energético bem maior também, bem desgastado. E esse bipedismo auxiliou tanto com que a área fosse menor, essa que vai ter incidência pode passar a incidência dos raios ultravioletas. Mudança no aparelho vestibular também ocorreram. O sistema vestibular é responsável pela manutenção do equilíbrio, como eu já acabei de falar para vocês. Evitou a concentração de raios verdes nas costas, nuca e cabeça, agora apenas na parte superior. Não é à toa que a gente ainda tem a concentração de cabelo nessa região aqui, né, para proteger. E o bipedismo dos seres humanos mostrou cerca de 75% mais econômico em termos de energéticos do que o modo de andar quadrúpede de outros primatas. Tanto que, como ocasionou aquelas várias pressões que a gente teve que se localizar para outras regiões, isso foi uma vantagem muito grande. O bipedismo fez com que a gente pudesse se locomover para regiões bem longínquas em comparação a onde até então eles se encontravam. Em mudanças na faringe, extremidade superior do esôfago, a medula espinhal engrossou, possibilitando um controle motor melhor durante a respiração. Essa mudança posteriormente influenciou na evolução do homem, permite o desenvolvimento do sistema nervoso e da fala. Graças a esse bipedismo também, vai haver várias mudanças nos nossos sistemas e isso vai ocasionar e também vários outros tipos de evolução, como a gente falou, né, tipo na respiração, no sistema digestório, no circulatório e sistema nervoso e da fala. Mudanças no sistema circulatório também ocorreram, pois quando estamos eretos, a forma com que o sangue circula é diferente, caminhando em veias que cercam a medula. O sangue que parte do cérebro desce até a base da espinha, por vasos sanguíneos menores e aumenta a velocidade. Vai ter uma melhor condução do sangue pelo nosso corpo, por causa da nossa posição, tanto por causa do coração que vai bombear, mas quando as veias têm que trazer de novo gás carbônico, né, aí já vem pela ação da gravidade. E a posição da gente ajudou muito. O aumento do volume cerebral também tem sido significativo na evolução humana e começou a ficar mais expressivo há cerca de 2,4 milhões de anos atrás. Como eu falei, graças a isso vai ocasionar uma busca por alimentação melhor. Até então a gente se alimentava por vegetais e tal, e mesmo assim não tinham todos os pertences que a gente precisava, porque aconteceu. Aí, graças ao bipedismo, a gente pôde caçar, pôde comer, se alimentar de carne, e querendo ou não, também isso ajudou muito no processo da expansão do cérebro. Em membros superiores livres, para a fabricação de armas, defesa, caça e segurar os bebês, né? Como teve o bipedismo, a vantagem que
para poder, dos membros superiores, em relação a um tempo que era quadrúpede, eles vão ficar livres, né? Vão poder pegar alimentos, vão poder carregar as crias, quando já bem mais, eles já estão já no Australopithecus alfarensis, que já é bem mais moderno em comparação aos outros, ele já tem a fabricação de arma, ele já caça, ele já se encontra em grupo. Graças a isso também ele pode pegar o alimento e oferecer para a fêmea, e aí assim para troca para reprodução. Pode passar aí. Isso aqui é um exemplo deles. Isso aqui é graças a bipedismo, locomoção, para poder correr. E aqui eu fiz um fluxograma bem rápido, né? O bipedalismo, andar sobre duas patas, como a gente é classificado. Causas climáticas, o que é causas climáticas, escassez de água e alimentos, procura por novos habitats. Aí, junto com o que ocasionou o bipedalismo. Andar sobre duas pernas, foi as pressões climáticas, escassez de água e alimentos, procura por novo habitat. Modificações de estrutura ósseas, graças a isso, teve essas modificações de estrutura ósseas. Pés maiores, joelho feio mais articulado, extremidades maiores, pé em formato de arco, glúteo auxiliar na locomoção, hálux curto, que é o nosso dedão do pé, e o aumento do sacro. Graças a esse bipedalismo que aconteceu. As vantagens: menor gasto energético, membros superiores livres para pegar comida, fabricar arma, carregar os babies, maior visão periférica, para poder enxergar o predador, né, e poder também ter uma noção de distância, raios ultravioletas apenas na cabeça, mudança de habitats quando precisa. Obrigado.